Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos aqui gravar nossa última aula de hermenêutica, conforme o prometido para vocês, né? Então, nossos assuntos de hoje são gênero literário, e nós vamos passar pelo gênero epístola, profecias, e se der tempo eu falo mais alguma coisinha no final também sobre um outro gênero, tá bom? Ponto 5 da apostila de vocês, gênero epístolas. Então, abram aí a apostila quem puder e vamos falar um pouquinho sobre a epístola. Talvez a minha apostila aqui está mais um pouquinho completa, ou se vocês não receberam ainda esse ponto 5, vocês vão receber aí no grupo, tá bom? Em PDF. Bom, epístolas é o gênero de epístolas. O que é uma epístola? Epístola é um gênero literário dominante no Novo Testamento, em termos de quantidade, né? É o maior número do Novo Testamento em termos de quantidade. E é uma forma mista que combina características literárias e expositivas. Isso é uma epístola. A epístola usual do Novo Testamento, ela consiste de 5 partes principais. Então, uma epístola, normalmente, ela tem algumas partes principais. Quais são elas? Quais são? A primeira parte, geralmente, é a abertura, o início da carta, da epístola, né? Uma saudação. Então, você vai ver Paulo falando: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, aos santos que vivem em Éfeso, ou aos santos que vivem em Filipos, ou aos santos que vivem em Corinto, graça e paz da vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Ou então ele vai falar assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, e o amado Timóteo, vos saúdo. Então, sempre tem uma saudação inicial que Paulo faz quando ele está com alguém. Ele pode apresentar a pessoa nesse início, né? No caso, Timóteo ou outros discípulos de Cristo que acompanhavam Paulo, outros crentes que o acompanhavam no seu ministério. Ele faz isso em algumas cartas, né? Então, sempre a carta vai começar com essa saudação. A carta também vai passar pelo segundo ponto. Então, ela começa com a saudação e passa pela ação de graça. Geralmente, em seguida, Paulo vai fazer uma oração pelos irmãos, oração pela vida dos irmãos. O Filipenses, por exemplo, ele agradece, né? E fala que a salvação seria garantida por Cristo, por Deus até o final, né? Ele agradece pela vida dos irmãos, pela igreja, pela ajuda que recebe, pelas orações. Ele, geralmente nessa oração, ele elogia o comportamento dos crentes, né? Dos crentes que foram fiéis nessa igreja. Então, você vai ver a ação de graça, né? Oração, gratidão a Deus, geralmente vem esse segundo ponto aí. O terceiro ponto que é comum na carta é o seu corpo. Então, aí Paulo começa, normalmente, Paulo e os outros, né? Pedro, Tiago, João, eles vão começar a desenvolver a carta, e isso, o conteúdo central da carta, a gente chama de corpo. Seguido pela exortação moral, exortações morais. Então, geralmente no início da carta, ele faz a saudação, geralmente uma oração, e segue para parte que é mais teológica, digamos assim. Ele vai expor alguns ensinamentos teológicos com base nos problemas que a igreja apresentava, ou que alguns dos irmãos da igreja apresentavam. Então ele vai expor sua teologia ali nos primeiros capítulos da carta, e nos últimos capítulos, nos finais, normalmente Paulo vai aplicar essa teologia ensinada do meio para o fim. É a aplicação prática de tudo aquilo que ele ensinou. Por exemplo, a carta aos Romanos, ele fala doutrina, e no capítulo 12, se eu não me engano, capítulo 12, ele vai falar assim, né? Versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, de Deus, que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Então, esses rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, se remete a tudo que ele tinha falado antes, que Deus dava por meio de Cristo, né? A justificação, a redenção, todas essas coisas, né?
que nós estamos agora em Cristo, não mais em Adão, a doutrina da identificação com Cristo, né? A união com Cristo, digamos assim. Todas as doutrinas que ele ensinou no capítulo passado, nos primeiros capítulos, do capítulo 1 até o 11, ele vai resgatar essas ideias aqui no capítulo 12 para fazer a aplicação aqui, a aplicação prática da igreja. Como a igreja poderia praticar isso, botar em prática a partir de agora. Ele faz isso do capítulo 12 aqui em diante. Então é muito comum, quando você vê assim, portanto, ou mais, né? Portanto, mas geralmente Paulo vai partir uma conjunção assim de contraste, mais, portanto, ele vai partir para uma conclusão. Ele quer que você tenha em mente o que ele disse anteriormente e agora ele vai aplicar na vida dos crentes, na vida dos irmãos, como é que eles podem viver aquelas verdades ensinadas, aquelas doutrinas ensinadas. Isso acontece no gênero da carta. As epístolas, é muito comum isso acontecer, né? Tem as partes doutrinárias, doutrina e prática. É seguido de, primeiro Paulo ensina, depois ele ensina os crentes a colocarem em prática. Paulo era um excelente professor, bem como os outros apóstolos, mas como Paulo é o maior escritor de cartas do Novo Testamento, a maioria das cartas foi ele quem escreveu, então aqui eu vou de vez em quando falar mais nele, né? Então Paulo era um excelente professor, um mestre realmente capacitado, dotado, ensinado em várias línguas, com muito conhecimento do judaísmo, né, do sistema romano, político até. Então Paulo era alguém muito capacitado para ensinar dessa maneira, um verdadeiro apóstolo professor mesmo, um verdadeiro mestre, né? Então, depois desse corpo da carta, que é o terceiro ponto, nós vamos para a exortação moral, que eu já falei aqui, parte prática da carta, né? Que nos ajuda a viver o que nós aprendemos com as doutrinas ensinadas nela. E geralmente o último ponto da carta vai ser a saudação, o encerramento da carta, né? Onde Paulo vai agradecer, lembrar, dar o seu alô, né? Mandar seu abraço para os irmãos aos quais ele está enviando a carta, os destinatários. Ele vai fazer tudo nessa parte final. Muitas vezes nessa parte final também nós temos o que nós chamamos de doxologia, né? Que é um louvor a Deus, Então você vai ver isso na carta de Judas, se eu não me engano, em outras cartas de Paulo também, um louvor a Deus perto do fim ali, quando ele geralmente os autores falam, louvo o Senhor, Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo e tal. Deixa eu procurar aqui um texto e eu vou ler para vocês, só um minutinho. Por exemplo, como eu falei, Judas, né? Judas, então, aqui ele vai dizer, ora, no fim da carta dele, versículo 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, ao nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Então isso a gente chama de doxologia, um louvor à glória de Deus. Geralmente vem no finalzinho da carta. Paulo também faz isso em algumas das suas cartas, tá bom? Vamos passar agora, irmãos, para o próximo ponto aqui, dentro de epístolas ainda, de cartas. Nós dividimos o gênero de carta, não só a sua construção, a gente falou aí em 5 pontos, mas em grupos também. Os grupos são os seguintes, né? São as cartas circulares ou gerais. Um exemplo disso é Gálatas, Efésios, Tiago, Judas, que elas tinham o objetivo de circular entre as igrejas. Eram cartas gerais, não eram direcionadas a uma pessoa nem a uma igreja específica, mas sim um grupo de igrejas de uma região, tá certo? Epístolas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, são as epístolas pastorais escritas por Paulo, onde Paulo... Por que pastoral? Porque Paulo é o pastor mais velho, ensinando a Tito e Timóteo a como eles devem guiar a igreja de Deus. Coluna e baluarte da verdade, Paulo vai dizer isso em Timóteo, né? Então, ele vai ensinar aos jovens pastores, Paulo e Timóteo, como eles deveriam agir na igreja de Deus. Como eles deveriam se comportar com os diferentes grupos, com relação aos idosos, com relação às senhoras, às mulheres jovens, aos solteiros, aos casados, aos homens, como eles deveriam se portar nessas situações, e com relação aos falsos mestres também, como eles deveriam
se comportar diante dessas dificuldades que os falsos mestres, os problemas trazem. Isso tudo Paulo vai tratar nas pastorais, nas epístolas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. O próximo grupo de cartas são as cartas individuais, que são voltadas para pessoas. Então Paulo escreve 1 Timóteo e 2 Timóteo para um homem, para Timóteo. Paulo escreve Tito para Tito, né? Paulo escreve, por exemplo, Filemon para uma pessoa também, né? Para uma pessoa também. Então, Filipenses é uma carta escrita para uma igreja específica. Não um grupo de igrejas ou igrejas de toda uma região, mas o alvo de Paulo era falar com aqueles irmãos daquela localidade, tá bom? Então nós temos também essas aí. Basicamente, irmãos, bem basicamente a divisão dos grupos de cartas são esses, né? Tem as epístolas da prisão ainda, né? Que foi quando Paulo escreveu na primeira prisão em Roma, que ele estava preso numa prisão domiciliar. Aquelas epístolas são chamadas de epístolas da prisão. É um grupo formado por quatro cartas, que é Colossenses, Filipenses, Filemon e Efésios, tá bom? Epístolas da prisão. Quais são os problemas que nós temos com relação à leitura errada das cartas? Quais podem ser os problemas? O primeiro deles é a má interpretação, né, que é muito comum. Então, é comum ver explicações erradas por pessoas, pastores na internet, líderes, né, influencers, né? Esse pessoal, esses meninos jovens, meninas muito novas, influências digitais, né, com 19, 20 anos. Isso é muito comum hoje em dia. Infelizmente, esse pessoal tem que aprender mais antes de falar. Mas é muito comum ver explicações erradas com respeito ao ensino doutrinário que as epístolas trazem, que as cartas trazem. Isso ocorre com alguns pregadores, principalmente pelos seguintes motivos. É comum um pregador errar o ensino de doutrina ou não explicar bem, ou mesmo não conseguir, né, explicar no vídeo ou na igreja de forma muito clara. Isso ocorre por alguns motivos. O primeiro dele, infelizmente, é preguiça. Isso pode acontecer. Explicar bem um texto, expor um texto dá muito trabalho. São horas de estudo, horas de pesquisa, de busca em dicionários, de busca em léxicos, de busca em comentários. O pastor, o líder, o professor, ele tem que gastar tempo da sua vida para estudar a palavra de Deus. Ele deve gastar tempo. Nós somos chamados, você que é professor de EBD, você que é professor do ANSI, né? Você que é pastor, você é chamado para gastar o seu tempo estudando a palavra de Deus. Você, não se esqueça, tem essa responsabilidade. Nós devemos estudar as línguas originais e estudar o contexto histórico do texto, o contexto cultural da época que o texto está inserido. Nós devemos chegar o mais próximo possível, lembre-se, irmãos, do que o autor original queria, da intenção do autor original com o texto que ele escreveu. E isso dá trabalho, não é simples, não é fácil. E não adianta só procurar no chat GPT não, né? Porque eu já peguei o chat GPT errando muita coisa de contexto e interpretação, porque ele é influenciado por algumas visões mais modernas, progressistas até, tá bom? Então cuidado com isso. Então você tem que buscar, tem que ler vários livros, comentários. Pastor, eu vou pregar essa semana, diz o jovem, né, da igreja. O pastor botou um jovem para pregar na IBD, né, para dar um estudo na IBD, ou pregar no culto de oração. O que eu faço? Bom, comece abrindo pelo menos 4 comentários, pelo menos 3, 4, 5 comentários. Tem um bom dicionário. Se puder ir para a língua grega, se for Novo Testamento, o Antigo Testamento hebraico, vá lá no dicionário de grego, de hebraico, estude o texto, tá bom? Estude o texto. Então, às vezes, porque é muito difícil fazer isso, requer muito tempo, muita disciplina, dá preguiça. Às vezes dá preguiça. Isso é um problema comum no nosso meio cristão, né? Outro problema comum é a falta de estudo. Infelizmente, nem todo mundo tem acesso a tantos recursos. Infelizmente, nem todos os pastores têm tanto estudo assim. É uma realidade do nosso Brasilzão, né? E claro que ele não deve se acomodar porque tem pouco estudo e deixar assim mesmo, mas ele deve procurar estudar, procurar ler cada vez mais, se aperfeiçoar cada vez mais. Isso não é desculpa, mas é usado como desculpa por alguns, sim.
tá bom? Infelizmente isso acontece. É comum ver também esses erros doutrinários porque algumas pessoas desconsideram o contexto, desconsideram uma hermenêutica saudável, falta uma boa exegese do texto. Então o camarada não está preocupado com a hermenêutica dele, com a interpretação dele, se está certa, qual é a vertente que ele está tomando, né? Interpretativa, se a exegese dele está sendo bem feita, bem aprofundada, se ele está indo nas línguas originais, buscando significados originais, se aproximando aí da intenção do autor, como eu disse antes. Ele não está muito preocupado, ele quer entregar ali o sermão, ele quer falar um monte de coisa pro pessoal na igreja responder aleluia e dar glória a Deus, e festa, e falar em língua, e aquela festa na igreja, aquele chororô, aquela gritaria. Ele quer causar emoção nas pessoas. Geralmente é isso que acontece, ele quer emocionar, ele quer marcar com emoção. Então, e nem sempre isso é o ideal. A emoção não é errada em si, ela vem, mas ela vem como resultado do estudo aprofundado da palavra de Deus. Eu me emociono quando eu reconheço que eu sou um pecador perdido, profundamente contra Deus, um pecador profundo contra Deus, né? E Deus me perdoou. Isso é emocionante para nós, irmãos. Diante de um sermão, por exemplo, sobre a cruz, você pode se emocionar pelo sacrifício de Cristo, que Cristo fez por você. Não necessariamente o pregador ou professor, ele tem que induzir isso à plateia, né, os que estão ouvindo. E o que a gente vê nas igrejas por aí é que eles fazem isso, né? Eles tentam emocionar, induzir as pessoas a emoção. É por isso que nessas igrejas eles baixam as luzes, deixam a musiquinha tocando de fundo, eles querem mexer com o emocional da pessoa, né? Infelizmente a gente herdou essa cultura, o Brasil é assim também, as pessoas gostam muito de sentir, não entender. Elas não querem muito entender, compreender as coisas direito, profundamente, não. Elas querem sentir. Elas querem ter um quentinho no coração, elas querem ter um afago no coração, no peito, né? Um carinho emocional, assim. Elas querem se sentir abraçadas emocionalmente. Isso tudo é muito bonito, mas isso gera pregações vazias, pregações que estão longe da profundidade da palavra de Deus, tá bom? Falta de tempo também. A falta de tempo, ela pode ser um problema, principalmente para os pastores. Isso vai gerar uma má interpretação do texto, porque se o pastor não tem tempo para estudar a Bíblia, se ele está sobrecarregado, e às vezes isso acontece por causa da igreja. A igreja tem vários homens, várias pessoas, mas tudo se deixa nas costas do pastor. O pastor é pedreiro, é eletricista, é marceneiro, que mais? Ele, quando tem que buscar o pão para fazer a ceia, é ele que vai lá buscar o pão, ele tem que resolver tudo, ele tem que pagar as contas, o pastor é a parte financeira da igreja também, o tesoureiro. Então, geralmente, muitas igrejas depositam sobre as costas do pastor muitas funções que deveriam ser divididas entre os outros irmãos, entre os demais irmãos, principalmente entre os diáconos e os outros membros, né? Então isso acontece demais. Tá em obra na igreja, quem vai pegar o cimento? Liga pro pastor, pastor, tem que comprar cimento. O pastor vai lá com o carrinho dele, né? Às vezes não tem carro, às vezes tem moto, bota lá o cimento na moto, no carro, saco, 2 sacos de cimento e leva para a igreja, porque não tinha ninguém para pegar o saco de cimento para ele, para ajudar. E às vezes num período, por exemplo, como de manhã, que o pastor usaria a manhã inteira para estudar, para preparar um sermão, e nós sobrecarregamos os nossos pastores. Igreja, irmãos, cuidado com isso. Cuidado para não sobrecarregar o seu pastor com funções que não deveriam estar na mão dele, que ele pode fazer. Ele pode fazer sem dúvida nenhuma. Ele deve até servir em outras áreas na igreja se ele puder. Isso é bom. Se o pastor puder varrer um chão da igreja, passar um pano, ele deve fazer isso. Se ele quiser fazer, ele deve fazer. Mas isso não seria a função principal do pastor. Embora ele possa e deva fazer de vez em quando. Até para dar exemplo, né? Não tem problema nenhum ele fazer. Mas os irmãos deveriam focar em deixar o pastor um pouco mais livre para ele poder trabalhar na sua função principal, que é mestre. Ele deve ensinar os irmãos, as ovelhas, a palavra de Deus. Então isso requer tempo, isso requer estudo, profundidade, muitos livros, gasto com os livros também, né? Tem pastor que tem igreja que não compra livro para o seu pastor, né? Não se preocupa com isso. E esse homem vai dar o que para essas ovelhas comerem? Esse homem vai servir o que para a congregação de alimento espiritual? Livro é ferramenta para a gente.
né, para os pastores. Então, gente, se puder, na sua igreja, separe uma oferta aí mensal de 50, 100 reais, né, para o pastor comprar livros. Não precisa nem dar os 100 reais para o pastor. Pergunta assim, pede para o pastor fazer uma lista de livros que ele quer ganhar da próxima sequência de sermão que ele vai fazer, e a igreja vai comprando. A cada mês compra um livrinho só lá, né? 50, 100 reais por mês você compra um livrinho. E vai dando para o pastor o livrinho. Ó, pastor, próximo semestre o senhor vai pregar em Marcos, né? No Evangelho de Marcos. Sim, irmão, vou fazer exposição de Marcos. Então a gente vai comprar os livros de Marcos que o senhor precisa. Faz aí uma lista dos livros de Marcos e os dicionários que o senhor precisa e tal, que a gente vai comprando a cada 2 meses. Até chegar lá, a gente te dá um livro novo sobre Marcos. Legal? A gente compra um livro da lista. Olha que bacana. Você vai ajudar o pastor na missão dele, tá certo? É só uma sugestão. Isso é só uma sugestão. A má interpretação, o último ponto aqui, também ocorre por falta de experiência. 1 Timóteo 3 diz que o pregador, né? Deixa eu até abrir aqui para vocês. 1 Timóteo 3, deixa eu botar aqui na minha Bíblia. Versículo 1 diz assim: o fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, né? Ao pastorado, né? Excelente obra almeja. Mas é necessário, ele fala aqui as características do bispo, né? Ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então o pastor ele tem que saber ensinar. Se alguém quer ser pastor, ele não sabe ensinar, parece que ele explica as coisas e ninguém entende, né? Então cuidado com isso, talvez você não tenha o dom de ser pastor, né? Não dado ao vinho, versículo 3, não violento, né? Inimigo de contendas, né? O pastor não pode ser violento, não pode ser alguém que gosta de contendas, de divisão, de briga, de intriga, não pode. Mas o ponto que eu quero ver é o ponto do versículo 6, olha só. O pastor ele não pode ser o bispo ou o líder, né, o pastor da congregação, o pastor mestre, ele não pode ser neófito. O que é neófito? Alguém que é novo na fé. De preferência não uma criança, que ele não tem maturidade de vida e não tem tempo suficiente de fé, talvez, maturidade de fé para assumir nada. Então crianças, adolescentes estão fora, jovens, tem que se analisar muito bem isso. Será que ele é neófito ainda? Tem que haver uma sondagem da igreja com relação às doutrinas, o que aquele camarada pensa, porque ele não pode ser alguém novo na fé, cheirando a leite, né? Leite espiritual, não pode. Tem que ser alguém que tenha certa experiência, uma caminhada já de crente, uma vivência dentro da igreja, uma experiência boa com relação com como lidar com os irmãos, como lidar com alguns problemas, de preferência alguém que acompanhe o ministério do pastor da igreja de perto, que veja os problemas, a realidade do ministério, as dificuldades do ministério. Geralmente é uma pessoa que a gente quer que ele seja pastor, ou que ele quer, na verdade, ser pastor, que ele manifesta o desejo de ser pastor. É bom que o pastor chame essa pessoa para trabalhar junto com ele, para auxiliá-lo, para essa pessoa sentir aí qual é a levada do ministério, né? O peso do ministério. E aí sim, depois de alguns aninhos, ele vai estar preparado, né? E aí, claro, botar num seminário, né, para aprender teologia, aprender as línguas originais, né, estudar isso tudo, hermenêutica, isso é muito importante, tá certo? Vamos passar para o próximo ponto agora, irmãos. Próximo ponto. Bom, vamos falar agora sobre parábolas, o gênero de parábolas. O que são parábolas? As parábolas, elas preenchem 1/3 de tudo que Jesus disse, considerando o conteúdo dos evangelhos. Então, é uma boa parte. Se eu não me engano, Jesus citou, né? Fez uso de 35 parábolas. 35 parábolas. Ele utilizava como ferramenta central no seu ministério e ensino. Então, Zuck disse o seguinte: a parábola é um tipo de linguagem figurada em que se fazem comparações. A parábola faz uma ampla analogia em forma de história. E é uma história baseada em fatos do cotidiano, com o objetivo de ilustrar ou aclarar, tornar clara a verdade, trazer verdades à tona, né? As parábolas possuem características interessantes. Nós podemos notar o uso de comparações entre grupos, por exemplo, né? Entre comportamentos. Então sempre tem o que se comporta bem e o que se comporta mal. O filho bom e o filho mau, né?
Então, sempre tem uma lição. Então, sempre tem grupos ou pessoas que agem de boa maneira, de maneira correta e de maneira má. E Jesus faz sempre uma comparação, uma relação entre esses dois grupos, o que leva os seus ouvintes a pensarem, meditarem no assunto central da parábola. Outra coisa importante, toda parábola tem uma mensagem central. Tem um ensinamento central e geralmente é um ensinamento teológico, espiritual que Jesus quer trazer aos seus ouvintes, tá bom? Próximo ponto. Por que então as parábolas nos conquistam? Porque quando a gente lê a parábola você fica meio preso, né? Justamente por isso, é uma história que tem base na realidade. Ela não aconteceu de fato, não é uma história real, mas ela tem base na realidade, ela usa elementos reais. Ela usa pessoas, acontecimentos do cotidiano do dia a dia. Então, por exemplo, a parábola vai usar objetos do dia a dia para ilustrar verdades, né? Ela vai usar o relacionamento do povo, a parte social, a parte financeira, né? Fala sobre denário, sobre talento. Isso tudo girava em torno do cotidiano do povo naquela época, né? Então, o povo sabia e entendia esses elementos da parábola. Nem sempre todo mundo entendia a lição central da parábola, o ensino principal da parábola, mas eles com certeza entendiam o que era cada um daqueles elementos. Aliás, Jesus está falando de talento, do denário, então o denário é o relativo a um dia de salário de um trabalhador na época. Então o trabalhador que ouvia aquilo, o discurso de Jesus, ele entendia isso. Ele entendia, não era coisa de outro mundo, não era ficção. Ele entendia, eram elementos reais da cultura, da vivência do povo ali da época. Por que as parábolas nos conquistam, então? Por causa disso, porque ela tem relação com a vida cotidiana e ela tem aspectos que são verdadeiros, né? Fazem parte da vida do povo. Elas possuem também um começo, meio e fim, então geralmente é uma história linear, ela chega num final. Então a gente fica ansioso quando começa a ouvir sobre 2 ou 3 personagens no início da parábola, o que eles fizeram ao longo da parábola, e a gente fica ansioso e curioso para saber qual vai ser o final da parábola, qual vai ser o desfecho da história ali que Jesus está contando, né? Isso prende atenção, isso nos conquista. Depois de uma parábola, a reação comum era de mudança de pensamento, de comportamento, era isso que Jesus buscava. Ele queria trazer, como eu falei, lições espirituais, né? O objetivo era esse, para mudar o coração e o pensamento do povo, principalmente dos seus discípulos, principalmente. Então, esse era o objetivo principal da parábola, ela queria mudar o coração, ela queria ensinar lições espirituais, bíblicas para aquelas pessoas que estavam ouvindo, tá certo? Como nós devemos então entender uma parábola? Em primeiro lugar, tem um contexto cultural da parábola. Você tem que entender a cultura da época, o ambiente, né? Por exemplo, você tem que entender na parábola, para entender o que Jesus está dizendo, você tem que saber o que é uma figueira, você tem que saber o que é um talento, você tem que saber o que é um matrimônio naquela época, como era um casamento, né? Como se dava a cerimônia de casamento naquela época, senão você não vai entender. Como era a pescaria, como era a vida do trabalhador naquela época, como era o seu pagamento, né? O que eram, como eu já falei, denários, talentos, quanto valia cada um deles, né? Se eu não me engano, o talento equivalia a 6.000 denários, e o denário era o valor de um dia de trabalho. Então o talento era uma quantia de dinheiro exorbitante. É por isso que você vai ver lá no servo incompassivo, né? Na parábola do servo incompassivo, se eu não me engano, Mateus 18, não é isso? Eu acho que é. Mateus 18. Você vai ver que o senhor do servo perdoou uma dívida de 1 talento, mas o servo que foi perdoado não perdoou o outro que era o seu servo também, numa dívida de poucos denários, eu acho que 200 denários, alguma coisa assim. Então você vê que houve injustiça por parte desse servo incompassivo, né? Se houve injustiça, é bem claro lá. Então você tem que entender a questão cultural da época, a questão financeira, cultural, a questão até religiosa da época, para você compreender bem a parábola. Por exemplo, quem eram os samaritanos, né? Quem eram os samaritanos? Então você tem que entender isso. Para poder compreender a parábola, você tem que estudar o contexto cultural
social, político da época, ok? Para entender uma parábola também você tem que, como eu já falei antes, você tem que entender que ela quer ensinar uma verdade central, uma verdade principal que a gente chama de verdade espiritual, né? Uma lição espiritual central. Como na parábola dos talentos, que eu já falei aqui. O que Jesus quer ensinar para a gente ali? Ele quer ensinar você a perdoar, que nós devemos perdoar assim como nós somos perdoados. Então, uma vez que Deus perdoa a nossa dívida, que é imensa, nós devemos perdoar uns aos outros por coisas que acontecem na vida, por discordâncias, por problemas. Nós devemos perdoar o nosso próximo, porque nós somos perdoados por Deus. Essa seria a lição central ali da parábola, tá bom? Então a gente tem que saber disso. A parábola, ela também tem, para você entender a parábola, você tem que entender isso. Ela também tem um significado simples. Nós não devemos espiritualizar ou alegorizar todos os itens da história, não. A não ser que Jesus faça isso. E normalmente quando ele faz isso, ele explica o que é cada item da história, né? O que é cada significado de cada coisa que ele falou. Mas o significado da parábola é o significado normal, simples. Por exemplo, o denário, na história que eu contei, do servo incompassivo, não tem um significado espiritual e profundo, o denário em si. O denário significa, então, os galardões do céu. Não, nada disso, não tem nada disso. Você tem que ler a parábola, a história, entender que aquela história é uma injustiça do servo, ele foi perdoado e agora ele não quer perdoar, e você não deve se comportar igual a ele. Você tem que ser ao contrário do que ele fez, justo. Você, ao contrário do que o servo incompassivo fez, foi perdoado e não perdoou uma dívida menor, você tem que, assim como nós somos perdoados por Deus por uma dívida impagável, infinita, nós temos que perdoar o próximo. Então, essa é a leitura simples da parábola. Tem gente que procura cada item da parábola. A areia que Jesus citou diz isso, o talento significa isso, o denário significa as coroas do céu. O pessoal vai procurando coisa, encaixando e vira uma salada. Não faça isso. Então o significado da parábola você tem que ir pela leitura natural, leitura simples do texto, né? Outra coisa importante, como nós devemos entender uma parábola, você tem que compreender o contexto do capítulo e dos versículos anteriores e os que sucedem à parábola. Você tem que entender. Por exemplo, imediatamente antes de contar a parábola das 10 virgens, Jesus falou do seu retorno e da importância de estar bem preparado, pois essa data e esse evento, a data desse evento era desconhecida. Outro exemplo é que antes da parábola ali do credor incompassivo, como eu falei em Mateus 18, Jesus responde à pergunta de Pedro sobre o perdão. Lembra Pedro fala, quanto nós devemos perdoar, Jesus? E Jesus então fala para Pedro, responde para Pedro a pergunta dele e em seguida ele conta essa parábola do credor, do servo incompassivo, né? do credor incompassivo. Então notem, como é que você entende o significado da parábola? Leia os versículos anteriores e os posteriores ao texto, a parábola contada. Leia o contexto. Então Jesus vinha falando de perdão sobre Pedro, a pergunta de Pedro foi sobre o perdão, e Jesus então conta uma parábola para ilustrar como nós devemos perdoar. Não é legal? Então o próprio contexto vai dizer para mim sobre qual é o assunto, qual é o ensino central daquela parábola. Vamos passar para o próximo tópico agora? Vamos lá. Próximo gênero. Bom, o próximo tópico nosso aqui é sobre profecias. Então vamos estudar sobre isso. Gênero profecia. O que é então? O que é a profecia? Profecia, a definição, né, o que é profecia, é uma palavra divina, ela vem de Deus e é transmitida por meio de, geralmente, um porta-voz, que seria o profeta. Normalmente, a profecia está ligada à exposição do futuro. Nem sempre, mas normalmente é uma exposição do que vai acontecer. O profeta ele vê geralmente coisas que vão acontecer, futuras. Existe profecia dada para um cumprimento em seu contexto imediato. A profecia também que é dada para revelada, né, dada para um contexto de realização futura. Então tem profetas que profetizaram coisas que iam acontecer em seguida.
a profecia que ele citou, e profetas que profetizaram coisas que eram em relação ao futuro, e muitos deles futuro escatológico mesmo, fim dos tempos, né? Como a gente vê nos profetas menores e maiores, alguns textos, por exemplo, sobre isso, né? Daniel fez profecias sobre Nabucodonosor e também profecias com respeito ao futuro, aos reinos futuros, animais, né, que ele profetizou, e tantas outras coisas lá, que ele recebeu a revelação de Deus. Então, as profecias podem se encaixar nesses dois grupos aí, né? Profecias para o imediato ali, para o contexto que ia ser realizado no contexto do profeta, e profecias que iam ser realizadas num contexto futuro, muitas delas escatológicos, aí dos fins dos tempos, né? Do fim dos tempos. Bom, o profeta, é bom dizer isso, irmãos, o profeta é somente um transmissor da mensagem, ele não gera a mensagem, ele transmite a mensagem que vem de Deus. Muitas profecias trazem advertência e esperança. Era Deus se comunicando com seu povo, principalmente no Antigo Testamento ali, trazendo esperança de dias melhores para a nação de Israel e também, muitas vezes, até julgamento, profecias com relação a julgamento. Isso acontecia também. Profecias de advertência: olha, Israel, se não se arrepender, virá contra ti, o povo tal, vocês vão ser escravizados e seus filhos serão levados e tal, para o povo se arrepender. Então isso acontecia muito, era uma mensagem muitas vezes de exortação, de advertência, e também trazia esperança quando era profecia principalmente escatológica: olha, mas vai chegar um dia que isso tudo vai acabar, que o Messias vai reinar, vocês estarão livres dos inimigos e tal. Tinha muitas profecias assim, talvez a gente conte e cite algumas delas aqui. Bom, ainda existe profetas hoje? Será que ainda existem profetas hoje? Em Efésios 2:20 nós vemos Paulo atribuindo a edificação e a fundação da igreja sobre a doutrina ensinada pelos apóstolos e profetas. Isso ocorreu na igreja primitiva no primeiro século. Hoje nós não estamos mais lançando sobre o fundamento para a construção da igreja. Isso já foi lançado no passado pelos apóstolos e profetas. Os profetas ali, os profetas do Novo Testamento, tá? Da época do início da igreja. Isso já foi fundamentado, lançado lá atrás. Nós não estamos mais fazendo isso hoje. A igreja já está estabelecida e a construção já começou. A gente está levantando os próximos andares, né? Digamos assim. O fundamento, a fundação já foi lançada, já está pronta. Isso foi feito no passado, como eu falei. Esse lançamento da fundação foi feito no passado por homens que Deus selecionou, escolhidos por Deus para a construção da igreja, e que foram dados dons para que eles realizassem isso. Apóstolos, que não existem mais, e profetas, que também já tiveram seu trabalho realizado no passado, o que nos leva a entender que nós não gozamos mais da presença de nenhum desses dois grupos em nosso meio hoje, porque isso foi feito no passado e hoje não haveria necessidade, uma vez que nós temos o cânon, né, a palavra de Deus completa. Não há nada novo que Deus quisesse revelar a nós, que fosse importante para a nossa salvação ou comportamento ou conduta cristã no seio da igreja, que nós já não saibamos por meio da Bíblia, tá bom? Como interpretar a leitura profética? Então, o Zuc vai elaborar alguns pontos que eu quero revisar aqui com vocês. O primeiro ponto: como é que nós interpretamos a profecia? Em primeiro lugar, sabendo que ela é um livro humano, a Bíblia é um livro humano, e assim como toda a Bíblia, nós devemos respeitar o sentido normal, o sentido literal do texto, o sentido natural do texto deve ser respeitado, a não ser que exista uma figura de linguagem ou simbolismo que não faça sentido quando lido de forma natural. Então tem algumas profecias que têm símbolos, imagens que não fazem sentido quando lido de forma natural. Então, quando não faz sentido, parece uma coisa muito diferente, até inimaginável. Então nós lemos aquilo como uma figura de linguagem ou um simbolismo para algo. Mas nós não devemos procurar na profecia ou nas profecias significados ocultos ou místicos. Nós não devemos procurar.
Nós devemos levar em conta o contexto cultural do profeta, as circunstâncias do profeta, de onde aquela profecia foi dada. Isso tudo deve ser levado em conta. Não se esqueçam de estudar o contexto do profeta, do povo para qual ele profetizou. Se foi Israel, Israel. Se for igreja lá no Novo Testamento, né, Ágabo, por exemplo, tem que estudar ali o contexto da passagem, o contexto de Paulo, o contexto de Ágabo, da igreja. Você tem que entender tudo ali para poder entender bem a profecia, né? Para poder entender bem todas as coisas com respeito à profecia dada. Nós também devemos, para entender bem uma profecia, entender que o sentido literal ele prevê o uso da linguagem figurada e simbólica. Não é porque o sentido é literal que ele não faz uso da linguagem simbólica e figurada. Por exemplo, não existe motivos para nós não tomarmos ao pé da letra, em Apocalipse, por exemplo, a alusão do silêncio no céu de 30 minutos, de meia hora. Então foi iniciado o silêncio no céu durante 30 minutos, em Apocalipse 8, versículo 1. Da mesma forma que não há razão para nós não adotarmos o sentido literal de saraiva de fogo e mistura com sangue, no versículo 7. Então essas coisas vão acontecer, né, de forma literal. Quando João escreve que o versículo, então, por exemplo, foi queimado uma terça parte da terra, né, das árvores e toda a erva verde, então a gente entende isso de forma literal, isso é possível, não é nada inimaginável, né? Lembra que Apocalipse é o derramar da ira de Deus sobre o povo, sobre o seu povo judeus, para trazê-los ao arrependimento, e sobre os demais da humanidade, os ímpios. Então, é o julgamento de Deus, o derramar das taças da ira, né? Tudo isso. Então, Deus vai agir assim, vai punir mesmo, né? É um tempo de punição divina sobre a terra, sobre quem estiver aqui na terra. Então, não tem problema nenhum você entender que uma terça parte da terra, das árvores, foram queimadas. E sugere que a gente deve tomar o texto ali de forma literal, mas não impede o sentido figurado, o simbólico. Por exemplo, em alguns textos, tem ali no capítulo 8, no versículo 8, no mesmo capítulo, né? João vai dizer que uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar. Nós entendemos que é impossível, né? É difícil de entender para nós que uma montanha, ele esteja falando de uma montanha de verdade que foi atirada ao mar, uma montanha flamejante. Então parece um exagero para nós, então nós podemos entender aquilo como um sentido figurado, de certa forma, ou simbólico de outra coisa. Nós podemos entender isso. Quando o sentido normal de uma afirmação indicar impossibilidade ou falta de lógica, está caracterizado o emprego de linguagem figurada. E assim nós devemos ler a profecia também. Quando a profecia indicar que a afirmação feita pelo profeta indica uma impossibilidade ou tem falta de lógica, nós não conseguimos entender direito, né? Uma montanha flamejante caindo do céu no mar, não parece claro, não parece compreensível para nós, parece que falta certa lógica. Então, está caracterizando ali uma linguagem figurada, tá bom? Uma figura de linguagem. Bom, o outro aspecto que o Zuck vai falar aqui sobre a profecia bíblica é que a Bíblia também é um livro divino, ela deve ser considerada assim. Então, nós devemos perceber, porque ela é um livro divino, características nas profecias que são divinas. Por exemplo, perceber que a ênfase das profecias normalmente se refere via de regra, né, de forma geral e por via de regra, se refere ao Messias e o estabelecimento do reino do Messias. Então, as profecias são a respeito de Cristo, da sua primeira vinda e da sua segunda vinda. Então, tudo gira nas profecias, em torno desses acontecimentos, desses fatos. A primeira e a segunda vinda de Cristo, do Messias que libertaria um dia Israel, que viria para o seu povo e que um dia virá novamente para libertá-los e também para buscar a sua igreja. Então nós entendemos assim, que as profecias elas se referem, normalmente, tem relacionamento com esses dois fatos, né? A primeira e a segunda vinda de Cristo. As profecias foram cumpridas, por exemplo, na segunda vinda, na primeira vinda,
Algumas delas, por exemplo, o nascimento virginal de Cristo, né? Profetizados por Isaías. Lá em Mateus a gente tem a confirmação disso, Isaías 7,14, né? Que a virgem conceberia, né? E daria a luz. Então Jesus era nascido em Belém também, isso foi uma profecia, né? Miqueias 5,2 previu o nascimento do Messias em Belém, e foi cumprido em Mateus capítulo 2, versículo 1, que Jesus seria o Messias, o Cristo, seria o descendente de Davi. Isso também é dito lá. Isso também é dito na palavra de Deus, né? Essa profecia também acontece. Que ele seria o Messias, seria precedido por um mensageiro, que seria João Batista, né? Que anunciaria a sua vinda. Isso é dito lá em Isaías capítulo 40, versículo 3. O ministério de Jesus na Galileia, Isaías 9 vai falar sobre isso, né? A rejeição do Messias pelo seu povo, Isaías 53 vai falar disso também, que ele foi um Messias desprezado, né? Isaías 53 é o texto do servo sofredor. A entrada triunfal em Jerusalém, Zacarias 9:9 vai falar sobre isso, que o Messias, né, o Cristo, entraria numa jumentinha, né, numa jumenta. A profecia sobre a morte de Jesus, sobre o seu sofrimento, novamente Isaías 53, a traição por um amigo, Salmos 41, Zacarias 11, versículo 12, prevê que ele seria traído por 30 moedas de prata, né? Então a gente vê que as profecias falam a respeito de Cristo, a respeito do Messias. Sobre a ressurreição também, Salmos 16:10, Isaías 53, 10-11, sugerem que o Messias não permaneceria morto, cumprido em Mateus 28, do 1-10. Então, Cristo ressuscita, né, e não permanece na morte. Nós sabemos da história que os evangelhos nos contam, ok? Tem profecias a serem cumpridas também na segunda vinda. E aqui eu quero deixar um ponto bem estabelecido com vocês. Todas as profecias da primeira vinda de Jesus aconteceram e foram cumpridas de forma literal. O que então me faz crer, me leva a entender que a segunda vinda não será também cumprida de forma literal, né? Que as profecias a respeito da segunda vinda de Cristo não serão cumpridas de forma literal. A gente não deve ver assim, a gente deve ver como vê a primeira vinda. As profecias da primeira vinda foram cumpridas de forma literal, então as da segunda vinda também vão ser cumpridas de forma literal. Então, nós vemos que Jesus vai voltar na sua segunda vinda para estabelecer o seu reino sobre a terra. Jesus estabelecerá um reino eterno, literal, sobre a terra a partir de Jerusalém. E isso será implementado num período que nós chamamos de milênio, 1000 anos. Isso está descrito em Apocalipse 22, versículo 1-5, em Daniel 7, versículo 13-14, em Salmo 24, versículo 7-10, em Isaías 9, versículo 6-7, em Jeremias 23, versículo 5, Malaquias 5:2, 4:7, Zacarias 14, do 4-9. Todos esses textos falam a respeito do estabelecimento do reino literal do Messias sobre a terra, sobre Jerusalém, de onde ele governará todo mundo. Então não há razão para espiritualizar essas profecias, nem alegorizar essas profecias, né? Não, Jesus reina no céu, ele reina nos nossos corações. Não, ele vai reinar de forma literal. Jesus é rei no céu? Tudo bem, a gente pode discutir isso. Sim, ele é rei no céu, não tem problema. Jesus reina nos corações dos salvos? Ou deveria reinar? Sim, ok. Mas o texto fala literalmente de um reino no trono de Davi, na linhagem de Davi, e Cristo voltando e retornando para estabelecer esse reino sobre a terra. Esses textos mostram isso. Então nós entendemos esses textos de forma literal. Nós não espiritualizamos isso. O retorno visível e glorioso de Jesus também, né? Todos os cristãos concordam que Jesus voltará uma segunda vez. Isso é prego batido, ponta virada no cristianismo. Se você não crê que Jesus vai voltar uma segunda vez, você não pode se dizer cristão. É uma doutrina sine qua non, né? Sem a qual não há cristianismo. A doutrina fundamental da fé é o retorno de Jesus. Só que nós cremos que Jesus vai retornar a segunda vez. Só que antes de vir a segunda vez, ele vem até os céus, aos ares, arrebata a sua igreja. Ele não toca na terra
Então, esse seria o arrebatamento da igreja. A segunda vinda de Jesus, sim, na sua segunda vinda, mais um pouco na frente, ele toca o pé na terra, ele toca o chão e toca os seus pés no chão e estabelece o seu reino ali sobre Jerusalém, de Jerusalém sobre o mundo, né? Então, nós temos a ressurreição dos mortos, profecias que falam sobre isso, os sinais cósmicos, né? Tribulação, guerra, fome, terremoto, pregação do evangelho em todas as nações. Isso vai acontecer, nós temos profecias referentes a isso, Mateus 24, 6 a 14, Lucas 21, 25 a 28, e aqui vocês vão ver que muitas delas, dessas profecias, estão mesmo no Novo Testamento, né? Estão no Novo Testamento. Nós temos também profecias sobre o anticristo, sobre uma falsa religião, né? Sobre o falso profeta, tudo isso a gente vê. E a gente sabe que também tem profecias dizendo que esse tempo disso tudo é um tempo desconhecido. Nós não sabemos a data exata da volta de Cristo, é um tempo desconhecido, a despeito de vários profetas, falsos profetas que tentaram marcar o retorno de Cristo, datar esse retorno, e nunca aconteceu quando essas pessoas marcavam. Nós temos certeza pela Bíblia que nós não sabemos quando essa data vai ser. Nós não sabemos a data exata do retorno. Mateus 24, 36 fala isso, e 1 Tessalonicenses 5, 2 também vai falar sobre isso. Nós temos profecias sobre o juízo final e sobre o arrebatamento da igreja, como eu disse no início. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 1 Coríntios 15, 51 e 52. E esse é um evento, o arrebatamento da igreja é um evento distinto da segunda vinda, tá bom? Não são 3 vindas de Cristo, nem uma vinda e meia, não, são eventos distintos. Ele vem a primeira vez, já veio como bebezinho no ventre de Maria, se fez carne, viveu aqui nessa terra, morreu por nós na cruz, ressuscitou, ascendeu aos céus. Ele vai vir até as nuvens, arrebatar sua igreja, e na segunda vinda à terra, ele tocará os pés no Monte das Oliveiras, o monte se partirá ao meio e tal. Tem profecias do Antigo Testamento que falam isso, tá bom? Nós devemos entender, para entender bem uma profecia, irmãos, nós devemos entender também a perspectiva do profeta numa profecia. Então, muitas vezes, no Antigo Testamento, os profetas, eles enxergavam, as suas profecias eram como montanhas, uma cadeia de montanhas. E o que eles enxergavam e profetizavam eram só os picos da montanha. Eles viam os picos, não os vales. Então o profeta via o acontecimento dos picos da montanha e ele não enxergava com detalhes tão profundos e o meio disso tudo, que eram os vales. Então eles enxergavam os acontecimentos principais, os picos, mas os detalhes que levavam até lá, os acontecimentos que levavam até os picos, que são os vales das montanhas, né, a parte mais baixa, eles não viam muitas vezes. Isso é a perspectiva do profeta. Eles não viam todos os detalhes quando profetizavam, eles enxergavam a profecia como um todo. Imagine que as profecias eram uma cadeia de montanhas, como eu falei, das quais os profetas enxergavam somente os picos, não os vales. O que isso quer dizer? Que eles profetizavam enxergando os acontecimentos principais e muitas vezes não viam detalhes intermediários que somente seriam revelados depois. Eles não viam os acontecimentos que levavam a esses acontecimentos principais, que são os vales. Então eles viam só os picos. Por exemplo, Isaías 9, 6 e 7 é um bom exemplo disso. No versículo 6, parte A de Isaías 9, ele prediz o nascimento de Jesus, né? Eis que a virgem conceberá, né, e dará um filho. Melhor dizendo, porque um menino nos nasceu, né? O versículo 6 diz assim, versículo 6, parte A. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre seus ombros. Então essa primeira parte do versículo, a parte A, que ele fala, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, se refere ao nascimento de Jesus. A primeira vinda, o nascimento de Jesus. Então esse é um pico, né? Ele não fala do caminho que Jesus faria até aí e nem o que aconteceria depois desse nascimento, né? Mas ele fala no parte B do versículo, e versículo 7 também, da segunda vinda. Então ele fala da primeira vinda na primeira parte do versículo 6, na parte 6a, um menino nos nasceu, um filho se nos deu.
E aí ele começa a falar da segunda vinda, o que vai vir no futuro. E um governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça desde agora e para sempre. Então Isaías está citando o que nessa parte B do versículo 6 e parte... e o versículo 7 completo. Ele está falando da segunda vinda já. Isso era muito comum. Os profetas profetizavam, como eu falei, tendo visões panorâmicas e de picos. Eles não viam o que levava entre a primeira vinda, por exemplo, e a segunda vinda. Isso não foi profetizado. Muitas coisas ali desses acontecimentos intermediários não foram ditos. Eles viam os acontecimentos principais. Olha, vai vir o Messias e ele vai estabelecer um governo futuro. Então, nós quando lemos esses textos, nós temos dificuldade de entender, porque parece que fala de um momento só da vida de Jesus, né? Porque o texto é ligado, versículo 6 no 7, a gente entende como uma coisa linear, mas não é assim. Não é assim com os profetas. Às vezes eles viam picos de revelações, que eram as partes importantes dos acontecimentos. Isso deixava um vale, né, de acontecimentos que levavam até esses picos, e a gente fica muitas vezes sem entender. Um bom exemplo é Isaías 9, 6 a 7, tá bom? Um outro aspecto da revelação que nós devemos entender é que nós devemos procurar a interpretação divina do texto. O que isso quer dizer? Que em muitos casos o próprio texto, o próprio profeta recebe a revelação, a profecia, e a explicação da profecia também é dada por Deus, ou em muitos casos por anjos, né, que acompanham de certa forma o profeta. Então notem, Daniel capítulo 2, por exemplo, o próprio Deus interpreta o sonho de Nabucodonosor revelado a Daniel. O próprio Deus explica para Daniel que o que foi aquele sonho que Nabucodonosor teve, né? Dá o significado do sonho para Daniel. Então o profeta ele traz a profecia e muitas vezes a própria revelação dada por Deus. No capítulo 7, Daniel, o profeta tem uma visão dos 4 animais, né? O primeiro animal sendo o leão, o segundo o urso, o terceiro o leopardo, e o quarto animal, um animal terrível, né? Que Daniel acha espantoso, terrível. Daniel fica perturbado então com aquelas revelações, principalmente com o medo daquele quarto animal, e das visões que ele teve ali, são muito assustadoras. E ainda na visão, Daniel fala com um dos que estavam ali perto. O texto vai falar assim: nós acreditamos que aquele ali era um anjo, e o anjo vai explicar para Daniel o que os 4 animais representam, e que eles representam, cada animal representa um reino, né? Os 4 animais representam reinos distintos, povos distintos, nações que viriam a reinar sobre os outros, que seriam nações hegemônicas, né? Principais no reino ao longo da história do mundo, né? Reinariam em períodos distintos, né, nações distintas. Então o anjo explica que os 4 animais representam os 4 reinos, está lá em Daniel 7,16. Em seguida, o próprio Deus Pai, o ancião de dias, o texto vai chamar de ancião de dias, que nós entendemos que é o Deus Pai, explicou para Daniel qual era o quarto animal e quão terrível era aquele animal, e traz explicações então sobre o chifre, os 10 chifres, o pequeno chifre, e sobre o quarto animal, para que Daniel pudesse entender. Então, o próprio texto, a própria profecia, traz revelação divina, muitas vezes, explicando aquela profecia. Isso acontece. Às vezes é um anjo que explica, às vezes é o próprio Deus, o profeta entende aquilo, e está escrito na Bíblia, a gente só tem que ler e entender também, tá bom? Não é algo oculto, místico, que tem uma profundidade em códigos, você tem que decifrar a profecia. Não tem nada disso, não tem nada disso. Por isso que a profecia deve ser lida de forma simples, literal, com leitura natural. A gente não tem que espiritualizar a profecia, nem alegorizar nada, a não ser que o profeta faça isso, que a Bíblia faça isso, né? Deixe claro isso, tá bom? Nós devemos também, um outro ponto para entender bem a profecia, é que nós devemos procurar as profecias já cumpridas e que estão para se cumprir. Então tem muitas profecias que já se cumpriram,
e tem profecias que ainda vão se cumprir, né? E elas vêm, como eu falei, as profecias que se cumpriram, como eu falei antes, elas se cumpriram de forma literal, né? Elas, por exemplo, a respeito da primeira vinda de Cristo, elas se cumpriram de forma literal. Então nós cremos que as profecias a respeito da segunda vinda também ocorrerá de forma literal. Então Zuck vai fornecer algumas perguntas importantes para nós identificarmos aí quais foram as profecias já cumpridas e as que não foram ainda. Para entender melhor a profecia que a gente está lendo, né? No geral, a primeira pergunta é o que é condicional, o que é incondicional, né? Então, o que daquela profecia é condicional, ainda precisa cumprir, ainda precisa seguir um passo a passo para se cumprir, e o que é incondicional da parte de Deus, o que Deus vai fazer, não importa o que aconteça com relação aos homens, né? Deus vai cumprir. Então, a gente tem que entender bem isso. O que é figurado, o que é simbólico, ou o que não é figurado, né? O que não é figurado. A gente tem que entender bem isso no quesito profecias, e note que quando tem coisa extraordinária demais, a gente entende como figurado, né? Que não tem explicação lógica, pode ser uma simbologia ou um sentido figurado mesmo. Mas, via de regra, a profecia deve ser lida de forma literal, natural, seguir a naturalidade do texto, ok? O que já cumpriu, o que já se cumpriu, ou o que ainda aguarda cumprimento distante. Então, se são coisas a respeito da escatologia, do futuro de todas as coisas, então a gente sabe que ainda aguarda, né? São coisas, o reinado de Cristo sobre o reinado de Cristo sobre a terra, isso vai se cumprir, ainda não se cumpriu. Jesus veio na sua primeira vinda como servo sofredor, ele veio para morrer numa cruz por nós, ele morreu pregado no madeiro, ele não implantou reino nenhum aqui. Isso ainda vai acontecer. A segunda vinda, Jesus sim voltará como general supremo, como um rei absoluto, e não como um Messias que virá de novo sofrer, que será oprimido, que será rejeitado. Não, isso não vai acontecer na segunda vinda. Isso aconteceu na primeira. Na segunda, ele virá como um general de um exército, um conquistador, tá bom? Então, as profecias que mostram isso ainda vão acontecer, estão por vir. Que interpretação Deus fornece da própria passagem? Isso vai ajudar a gente a entender a profecia também, e se ela está cumprida ou não. Porque às vezes Deus interpreta e a profecia já se cumpriu. Nabucodonosor, por exemplo, ele fala, né, que a cabeça da estátua, Daniel vai dizer que é o próprio Nabucodonosor. E o peito, a cintura, a perna são reinos que viriam depois de Nabucodonosor. Então muita coisa ali já se cumpriu. E tem coisa ali, por exemplo, a pedra que viria e destruiria a estátua, o reino de Cristo, que viria, o reino perfeito, que não terá fim e que destruiria todos os outros reinos humanos, terrenos, né? Essa parte da pedra ainda está para se cumprir, tá bom? A gente tem certeza disso. Qual a interpretação dependida das passagens paralelas, né? Então tem passagens paralelas que nós temos que entender também, ler outras referências. Às vezes, lembra que o princípio básico da hermenêutica, um deles, talvez o principal, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, tá bom? Gente, é isso que eu tinha para falar sobre profecias. Vocês têm mais detalhes aí no material que eu vou enviar para vocês. Aqui é uma aula muito resumida, muito corrida, só para ajudar vocês e é para a gente cumprir aquela carga horária que está faltando, tá certo? Vocês podem ler e acompanhar pela apostila que eu vou enviar aí no grupo de formato digital. Um grande abraço, obrigado aí por tudo, por esse tempo. Essa é a nossa última aula de hermenêutica. Fiquem com Deus, até mais. Tchau.